Olá, pessoal! Esse é o nosso segundo vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre matrizes. Mais especificamente, a gente vai falar da transposta de uma matriz e do produto de matrizes, bem como de algumas propriedades dessas operações. Vamos começar com a definição de matriz transposta. Dada uma certa matriz A de ordem m por n, ou seja, m linhas e n colunas, a transposta dessa matriz vai ser uma matriz de ordem n por m, ou seja, troca o que era a quantidade de linhas e colunas, que a gente vai denotar por A superíndice T, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tal que o elemento dessa matriz resultante, da matriz transposta, o elemento da posição IJ, vai ser o elemento que ocupava a posição JI da matriz original. Vamos ver um exemplo para entender um pouquinho melhor. Eu tenho aqui a matriz A de 2 linhas e 3 colunas, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que vai ser a transposta dessa matriz? Vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, onde os elementos vão estar transpostos. Vamos tentar entender essa notação aqui. Aqui eu tinha o elemento A11. Quando eu trocar o índice da coluna e da linha, vai continuar na posição A11. Aqui eu tinha o elemento A12. Na transposição, ele vai para a posição 2,1. Segunda linha, primeira coluna. O A13 vai para a posição 3,1. O A21 vai para a posição 1,2, o A22 vai para a posição 2,2 e o A, segunda linha, terceira coluna, 2,3, vai para a posição 3,2. Na prática, o que a gente está fazendo é colocando a primeira linha como primeira coluna, a segunda linha como segunda coluna e assim por diante. Vamos falar agora, então, da multiplicação de matrizes. Bem, a multiplicação ou o produto de duas matrizes, A m por p e b p por n. Bem, observe que aqui eu já estou fazendo uma exigência. Observe que o número de colunas da primeira matriz tem que ser o mesmo que o número de linhas da segunda. Se isso não acontecer, eu nem posso fazer a multiplicação. Uma vez que eu tenha coincidindo o número de colunas da primeira com o número de linhas na segunda, então eu posso fazer esse produto. E quem que vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz também de ordem m por n. Quem que era m? Era o número de linhas da primeira e quem que era n? O número de colunas da segunda. Então, a matriz resultante vai ter tantas linhas quanto a primeira e tantas colunas quanto a segunda. E quem que vão ser os elementos dessa matriz resultante? Os elementos vão ser C e J dados por esse somatório. Vamos tentar entender esse somatório. Observe que o que está variando nesse somatório é o índice K. O índice I e o índice J estão fixos. Eles são justamente a posição IJ aqui do meu elemento, a iésima linha e a jésima coluna da minha matriz C, da minha matriz resultante. Como que ela é definida? Eu vou fazer o produto do A, I, K, B, K, J. Então, quando K é igual a 1, A, I, 1, B, 1, J. Quando K é igual a 2, A, I, 2, B, 2, J. Até quando K é igual a P, A, I, P, B, P, J. Aqui você já pode observar por que tem essa exigência que o número de linhas e colunas, o número de linhas da A e o número de colunas da B tenham que ser iguais. Observe que eu estou percorrendo a iésima linha da matriz A. Eu estou com o elemento A e 1, A e 2 até o A e P. Então, eu estou percorrendo a iésima linha, que tem P elementos, tem tantos elementos quanto colunas. Em compensação da B, eu vou estar percorrendo o quê? B1J, B2J até BPJ. Eu estou percorrendo a jésima coluna da B. E quantos elementos tem uma coluna da matriz B? Tanto quantas linhas tiver a B, ou seja, P elementos. Por isso que eu preciso que, de fato, o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda coincida, senão esse somatório nem faria sentido. E na prática, o que a gente está fazendo? Multiplicando os elementos da iésima linha da matriz A, da primeira matriz, com os elementos da jésima coluna da matriz B. Vamos pegar aqui nesse exemplo. Eu escrevi genericamente minha matriz A, escrevi genericamente a matriz B e escrevi genericamente a matriz C. Estou interessada aqui, por exemplo, no elemento C21. O elemento C21, eu vou estar pegando os elementos da linha 2 da matriz A. Então, observe que aqui pela definição C21, eu vou pegar sempre os elementos A21, A22, A2P, os elementos da segunda linha da matriz A. Em compensação da matriz B, eu vou estar pegando B11, B21 até BP1, que são elementos
da primeira coluna da matriz B, ou seja, segunda linha da A com a primeira coluna da B. E vou multiplicar o primeiro elemento com o primeiro, somar com o produto do segundo com o segundo, somar até o produto dos últimos elementos. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Estou com duas matrizes, uma matriz de ordem 2 por 3, duas linhas e 3 colunas, e outra matriz de ordem 3 por 3, é uma matriz quadrada. Primeiro, observa que eu posso fazer o produto dessas matrizes porque o número de colunas da primeira coincide com o número de linhas da segunda. Além disso, o resultado vai ser uma matriz 2 por 3, porque é o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Bem, então vamos fazer a conta para ver qual é a matriz resultante. O elemento da primeira posição, o elemento 1, 1, eu vou usar a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Ou seja, eu vou fazer 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5. Ou seja, menos 2 mais 0, menos 15, que dá menos 17. O elemento 1, 2 vai usar a primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz. Vai ser 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 6, mais menos 3 vezes menos 4, que dá 12. 1 mais 6 mais 12, 19. O elemento 1, 3, da posição 1, 3, primeira linha com a terceira coluna. 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, que dá 0. O elemento da segunda linha e primeira coluna, vou usar a segunda linha da primeira matriz e primeira coluna. 3 vezes menos 2, que dá menos 6, mais 4 vezes 0, que dá 0, mais 0 vezes 5, que dá 0, menos 6 mais 0 mais 0, menos 6. O elemento da segunda linha e terceira coluna, vou usar a segunda linha da primeira matriz, segunda linha e segunda coluna, acho que eu falei terceira. Segunda linha da segunda matriz, segunda coluna da segunda matriz, 3 vezes 1, mais 4 vezes 3, mais 0 vezes menos 4, ficou 3 mais 12, que deu 15. E por último, o elemento da linha 2, 3, vai ser segunda linha com terceira coluna, 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 0 vezes 0, que dá 0. Agora eu estou com essa matriz, 3 por 3, e quero multiplicar por essa matriz 2 por 3. Observe que são as mesmas matrizes do exemplo anterior, ok? Só que eu troquei a ordem. Quanto que vai dar isso? Absolutamente nada. Eu não posso fazer essa multiplicação. Por que eu não posso fazer essa conta? Porque o número de colunas da primeira matriz não coincide com o número de linhas da segunda. Observe que nem conseguiria fazer a conta, né? Eu ia fazer menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes quem? Ok? Falta elementos, não é possível fazer. Então, não existe essa multiplicação. Não é possível fazer a multiplicação dessas duas matrizes. Essa é a minha primeira observação bastante pertinente. Ao contrário dos números reais, que a gente podia multiplicar quaisquer números, para as matrizes isso não é possível. Nem todas as matrizes são possíveis serem multiplicadas. E é bem interessante que algumas são possíveis. É possível fazer A vezes B, mas não é possível fazer B vezes A. Esse era um caso que isso acontecia. Mas temos mais um exemplo interessante. Mesmo que seja possível fazer A vezes B e B vezes A, será que o resultado vai ser o mesmo? Observe aqui nessa linha. Minha matriz A é 2 por 2 e a matriz B é 2 por 2. Como o número de colunas da primeira coincide com o número de linhas da segunda, eu vou poder fazer o produto e o resultado vai ser uma 2 por 2, que é o número de linhas da primeira com de colunas da segunda. Vai ficar 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, que dá menos 2. 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, que dá 7. 3 vezes menos 2, mais 4 vezes 0, que dá menos 6. E, por fim, 3 vezes 1, mais 4 vezes 3, que dá 15. Esse foi o resultado de A vezes B. Vamos ver agora o resultado de B vezes A. Menos 2 vezes 1 mais 1 vezes 3 dá 1. Bem, aqui já deu diferente, né? A gente já viu na aula passada que para duas matrizes serem iguais, além das ordens coincidirem, eu preciso que todos os elementos coincidam exatamente nas mesmas posições. E a posição 1, 1 dessa matriz não está coincidindo já com o elemento que aparece aqui. De fato, nem os outros vão coincidir. Então, observe que o produto de matrizes não é comutativo como era o produto de números reais. Eu posso ter duas matrizes que é possível multiplicar A vezes B, mas não é possível multiplicar B vezes A, como foi o exemplo anterior, ou ainda, que é possível multiplicar A vezes B, mas o resultado não é o mesmo que B vezes A. Vamos ver então quais são as propriedades válidas para o produto de matrizes e vamos ver também algumas propriedades para transposição de matrizes.
Para isso, a gente vai considerar 3 matrizes com tamanhos apropriados, A, B e C, e aqui tamanhos apropriados está querendo se referir que faça sentido as operações que vão ser tratadas, e 2 escalares alfa e beta. As primeiras 4 propriedades aqui dizem respeito à transposta. A primeira diz o seguinte: uma matriz é simétrica se e somente se ela é igual à transposta dela. Para provar essa propriedade, basta ver a definição de uma matriz simétrica, que era uma matriz cujos elementos A e J fosse igual a JI, uma matriz quadrada com essas propriedades, e que vai ser fácil verificar que ela, nesse caso, se ela é simétrica, a transposta é igual a ela mesma e vice-versa, que se ela é igual à transposta, ela vai ser simétrica. A segunda propriedade diz que se eu pego uma matriz, transponho ela e depois transponho novamente, eu retorno a matriz original. A terceira propriedade a respeito das transpostas diz o seguinte: se eu faço uma soma de matrizes e no resultado eu transponho, isso é o mesmo que pegar a primeira matriz e transpor e somar com o resultado da segunda matriz transposta. A quarta propriedade diz o seguinte: se eu pego uma matriz, multiplico ela por um número real, propriedade que a gente viu no vídeo anterior, e depois transponho ela, isso é a mesma coisa que pegar esse escalar e multiplicar pelo resultado da A já transposta. As outras propriedades já envolvem o produto de matrizes também. A propriedade 5 é o elemento neutro da multiplicação. Ela está dizendo que a matriz A multiplicada pela matriz identidade resulta a própria A. Observe que aqui é a identidade de tamanho apropriado, isso é, se minha matriz A é M por N, essa identidade é N por N, ok? Para que faça sentido essa multiplicação. A sexta propriedade é a propriedade de distributividade, agora em relação ao produto de matrizes. Então, se o produto de A vezes o resultado da soma dessas duas matrizes é a mesma coisa que fazer A vezes AB e somar com o resultado da matriz A multiplicada pela C. Isso dos dois lados, né? A mais B multiplicado por C é a mesma coisa que A multiplicado por C, somado com o resultado de B por C. A sétima propriedade aqui é a associatividade. A multiplicada por B, em seguida multiplicada por C, é a mesma coisa que pegar a matriz A e multiplicar o resultado de B vezes C. Observe que aqui todas essas matrizes têm que ter tamanhos apropriados para que as multiplicações façam sentido. A oitava propriedade diz que se eu pego uma matriz nula de tamanho M por N e multiplico por uma matriz A de tamanho N por P, então observe que aqui os tamanhos estão apropriados, o resultado vai ser a matriz nula de ordem M por P. Observe que não é necessariamente o mesmo nulo que aparecia aqui, a mesma matriz nula, porque pode ser que a ordem seja diferente, né? Aqui eu tinha uma matriz nula de M linhas e N colunas, enquanto aqui eu tenho uma matriz nula de M linhas e P colunas, ok? E no outro lado também vale. A vezes a matriz nula resulta na matriz nula com as ordens apropriadas. E por fim, a transposta de um produto de matrizes é a mesma coisa que o produto das transpostas, mas com a ordem trocada. Muito cuidado. Então, A vezes B transposto é a mesma coisa que B transposto vezes A transposto. Se a matriz não for quadrada, pode nem fazer sentido a multiplicação se não trocar essa ordem, mas mesmo que faça sentido, no caso de matrizes quadradas, que ainda assim faria sentido, tem que tomar cuidado, porque a gente já viu que A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A, assim como A transposta vezes B transposta não precisa ser a mesma coisa que B transposta vezes A transposta. Então, quando eu transponho um produto, eu tenho que trocar a ordem para aplicar a transposta em cada uma das matrizes. Eu não vou provar todos esses resultados, vou escolher 2 deles para a gente discutir como é que se prova. A propriedade 3 dizia que a soma da transposta era a transposta das somas. Vamos ver. Eu vou olhar para o elemento IJ da transposta da soma. Então, eu estou primeiro somando, transpondo e então pegando o elemento IJ. Bem, pela definição da transposta, o elemento IJ vai coincidir com o elemento JI da matriz original. Então, no caso, da matriz A mais B. Agora, eu vou usar a definição de soma de matrizes. O elemento JI da soma de A mais B é o elemento JI da A somado com o elemento JI da B. Então, observe que aqui, essa adição é de números reais. Essa soma era a soma de matrizes. Bem, agora eu vou trocar a ordem dos índices, porque daí vai corresponder ao elemento IJ da transposta. Então, se esse é o elemento JI da A, ele é a mesma coisa que o elemento IJ da transposta. A mesma coisa para B. O elemento JI da B corresponde ao elemento IJ da transposta da B.
Com isso, a gente obteve que o elemento IJ da transposta da soma é o elemento IJ da transposta da A somado com o elemento IJ da transposta da B. Como isso é válido para todo I e para todo J, eu tenho, de fato, a igualdade válida. Vamos olhar agora para um dos lados da propriedade de distributividade. Isso é, nós vamos verificar que A vezes o resultado da soma de B com C é a mesma coisa que A vezes B somado com A vezes C. Bem, vou pegar o elemento IJ do resultado de A vezes B mais C. Pela definição de produto, isso vai ser o somatório de 1 até P, onde P é o número de colunas da A, no caso, somando o elemento IK da matriz A com o elemento KJ do resultado de B mais C. Agora eu vou usar a definição de soma de matrizes. Esse elemento KJ de B mais C é a mesma coisa que o elemento KJ da B somado com o elemento KJ da C. Observe que aqui é produto de matrizes, soma de matrizes. Nesse pedaço eu estou com soma de matrizes, essa é a soma de matrizes, mas esse produto aqui já é produto de números reais, porque isso é um elemento da matriz A, isso é um elemento da matriz B mais C. Então, é o produto de números reais. Quando eu passei para essa igualdade, fiquei com todas as operações de números reais. Produto de números reais, soma de números reais, que eu já sei que é distributivo. Então, aqui eu posso fazer esse número vezes o primeiro elemento dessa soma, mais esse número vezes o segundo elemento dessa soma. Observe que tudo isso está dentro desse somatório, mas eu posso separar em dois somatórios distintos. Essa primeira parte somada com essa segunda parte. Só que essa primeira parte está justamente correspondendo à definição de A vezes B, da matriz A vezes a matriz B, enquanto essa segunda parte corresponde ao produto de A vezes C. Ou seja, estou justamente com o elemento IJ de A vezes B somado com o elemento IJ de A vezes C. Com isso, eu provei que para todo I e para todo J, o elemento IJ de A vezes B mais C é a mesma coisa que o elemento IJ de A vezes B somado com o elemento IJ de A vezes C. Ou seja, é válida essa igualdade. Para finalizar, vamos olhar alguns exemplos. Eu tenho aqui o quadrado de A mais B. O que é o quadrado de uma matriz? Bem, é a matriz vezes ela mesma. Então, no caso, o quadrado de A mais B vai ser A mais B vezes A mais B. Como eu sei que o produto é distributivo, eu vou poder fazer primeira matriz vezes tudo isso, mais a segunda matriz vezes tudo isso. Bem, mas eu posso usar a distributividade de novo. Agora eu vou fazer essa matriz vezes essa, mais essa vezes a B, mais B vezes a A, mais B vezes a B, obtendo A vezes A, mais A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B. A vezes A é A ao quadrado. B vezes B é B ao quadrado. Logo, eu estou com essa igualdade. Será que eu posso juntar essas duas matrizes e dizer que o resultado de A mais B ao quadrado vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, como é um produto notável de números reais? Não, não, porque eu não tenho certeza que A vezes B coincide com B vezes A. Pode ser um daqueles casos que nem nós vimos anteriormente, que não é igual. E daí eu não posso dizer que isso é o mesmo que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, eu não posso usar aqui o produto notável que a gente está acostumado a usar para os números reais. Vamos ver um outro exemplo. Será que é válido a seguinte afirmação? Se A vezes B é nulo, então A é nula ou B é nulo? Observe que essa é uma afirmação válida para os números reais, né? Se eu tenho o produto de dois números resultando no zero, nulo dos números reais, então um dos dois números tem que ser zero. Será que isso vale para matrizes também? E a resposta é não. Olha essas duas matrizes aqui. A matriz A não é nula. Para ser nula, todos os elementos tinham que ser nulos. A matriz B também não é nula. Vamos olhar o resultado desse produto? O elemento 1 vai ser primeira linha com primeira coluna. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. O elemento 1, 2 vai ser primeira linha com segunda coluna. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. O elemento 2, 1 do resultado vai ser segunda linha com primeira coluna. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. E o elemento 2, 2, segunda linha com segunda coluna. 0 vezes 0 mais 0 vezes 1, 0. Então, eu tenho duas matrizes não nulas, cujo resultado é nulo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado
para não estender ou não utilizar propriedades que são válidas para produto de números reais, para soma de números reais, e simplesmente usar eles para matrizes sem antes verificar a validade. Nós vimos alguns exemplos aqui de coisas, de propriedades que são válidas para números reais, mas não se estendem para matrizes. Nessa aula era isso que a gente queria passar para vocês. Segue aqui algumas referências que nós utilizamos para esse vídeo, para esses slides, e até a próxima!